Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, dando continuidade à meditação da primeira leitura, nós estamos acompanhando nestes dias a leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então aqui nós temos São Paulo dando, ao mesmo tempo que um grande louvor, nos dando como uma lembrança para testemunhar aquilo que eles têm feito, aquilo que eles fizeram, como as graças que eles alcançaram fizeram valer a pena tudo aquilo que eles passaram diante do povo de Tessalônica. Bem, aqui nós temos nos primeiros versículos, né? Bem sabeis, irmãos, que nossa vinda até vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas. Bem, vejamos aqui aquilo que São Paulo está dizendo, né? São Paulo ele lembra a este povo as dificuldades que ele encontrou para anunciar o Evangelho. Alguns judeus acolheram quando São Paulo pregava. Alguns judeus acolheram com muita fé. Mas outros montaram contra ele e contra Silas um grande motim. Um povo em fúria se atacou contra ele. Para quem não se recorda, nos Atos dos Apóstolos, Lucas ele recorda várias situações difíceis que Paulo passou. São Paulo e seus companheiros foram presos, eles foram espancados, eles foram encarcerados. Diz o texto de Atos dos Apóstolos, a multidão amotinou-se contra eles, arrancando-lhes as vestes, depois mandaram-nos açoitar, depois de eles terem batido, lançaram os São Paulo e seus companheiros na prisão, recomendaram ao carcereiro que fizesse uma vigilância atenta, colocaram eles num calabouço interior, um lugar bem profundo, amarraram eles num tronco, né? Depois, durante a noite, eles começavam a louvar, eles cantavam e louvavam pelo sofrimento que eles passavam. Eles foram libertos, um terremoto aconteceu e mesmo encontrando esses homens, né? Mesmo que eles se encontraram em grandes dificuldades, eles não desanimaram. Eles ficaram mais encorajados, principalmente depois que eles foram libertos. Eles sofreram, eles louvaram pelo sofrimento e eles foram libertos. E ganharam mais coragem. Paulo, ele conhece a sua fragilidade. E por isso ele reconhece a sua coragem. Ele conhece, ele sabe o quanto ele é fraco e por isso ele sabe que aquilo que ele fez é um dom de Deus. E por isso ele dá graças, e por isso ele quer lembrar a coragem com que ele enfrentou estas lutas. E com coragem ele ainda continuou a anunciar o Evangelho. E por isso ele dá graças. Eles foram postos à prova por Deus. Encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio às grandes lutas. Eles foram colocados à prova. Porque
Porque antes que Deus confie um mistério, eles estavam em Filipos e iam para o povo de Tessalonicenses. Antes de Deus qualificá-los, capacitá-los, antes de Deus dar um ministério a alguém, Deus ele sempre prova. Ele sempre dá uma prova. Por quê? Porque Deus quer melhorá-lo. Deus quer torná-lo capaz. Deus quer fazer com que ele cumpra a missão ao qual o Senhor lhe confia. Ele quer te tornar mais qualificado. Ele quer te tornar mais qualificado. Então São Paulo ele está louvando porque o Senhor o provou. O Senhor, ele quer lembrar assim, ó, olha, o Senhor ele nos provou e nós estamos aqui. Muitas vezes o que acontece conosco é o contrário, né? Muitas vezes em meio às provas, quando nós somos colocados à prova, então, ao invés de insistirmos, ao invés de permanecer na disposição que Deus coloca no nosso coração, facilmente nós nos perdemos, né? E precisamos aqui, como os apóstolos, como São Paulo, cada vez que nós somos colocados à prova, pregar com mais entusiasmo. Porque o Senhor está nos provando, na área que o Senhor está nos provando, com muita certeza. É porque o Senhor ele quer fazer-nos crescer e anunciar a partir das nossas fraquezas. O Senhor está nos provando na paciência porque o Senhor quer que nós demos testemunho da nossa paciência. Nós temos um caso muito específico na igreja. Os santos foram assim, né? Por exemplo, São Francisco de Sales, que ele é conhecido como o santo da ternura. São Francisco de Sales, ele tinha dentro de si uma raiva, uma ira muito grande. Mas ele não transbordava, ele era tentado nisso, mas ele não transbordava. Ele não transbordava, ele transbordava em ternura. Por quê? Porque era assim. É assim que o Senhor quer fazer com os seus. Se o Senhor te prova, é porque Ele quer te fazer crescer. Se nós passamos por provas, é porque o Senhor quer nos fazer crescer, quer nos fazer melhorar. Aí depois São Paulo continua. A nossa exortação não se baseia no erro, na ambiguidade ou no desejo de enganar. Ao contrário, uma vez que Deus os achou dignos para que nos confiasse o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas a Deus que examina os nossos corações. Se nós conseguimos passar pelas provas, e passamos pelas provas exatamente por graça de Deus, porque nos abandonamos mais em Deus, não é porque somos fortes, não é porque temos força suficiente, não, é porque é por graça de Deus mesmo. E se nós conseguimos passar as provas, se Deus nos acha digno para nos confiar o Evangelho, se nós melhoramos, se nós crescemos na humildade, se nós crescemos na paciência, se nós crescemos na castidade, se nós crescemos nas virtudes, se nós crescemos na fé, então dentro de nós vai se levantar uma fé, dentro de nós vai se levantar um fervor que vai nos fazer falar não para agradar aos homens, mas a Deus. Esses dias eu tenho dado aula no seminário, né, e nós estudando um curso lá de espiritualidade para o pessoal do propedêutico, para os meninos do propedêutico, e nós estávamos vendo a nossa finalidade. Qual que é a nossa finalidade? A finalidade do cristão. Para que Deus nos criou? Muitas vezes, né, nós colocamos até de maneira muito bonita que Deus nos criou para sermos santos. Isso é muito real. Temos que ser santos. Mas esse não é o fim último da nossa vida. Apesar de sendo santos,
Nós vamos realizar o fim último, mas o fim último da nossa vida é dar glória a Deus, é glorificar a Deus com os nossos dons, é glorificar a Deus com as nossas vidas. Então, aqui, o que São Paulo está dizendo é exatamente isso. Nós falamos não para agradar aos homens. Nós não pensamos nada em nós. Não é nem porque nós queremos ser santos. Não é nem porque nós estamos buscando a santidade. Não. Nós, antes da santidade, nós estamos buscando agradar a Deus, porque Deus examina os nossos corações. E nós queremos agradar a Deus, porque nós amamos a Deus. Então nós queremos louvar a Deus, somente a Deus. E daí vem a nossa santidade, é deixar agradar a Deus. Então, nós não falamos aqui com ambiguidade, não. Nossa pregação, nossa exortação não se baseia no erro. Porque também ali, com certeza, né, com toda a confusão que existia naquele tempo para fazerem perder aquele povo que estava se convertendo, muitos ali pregavam em nome da verdade, chegavam a anunciar o fim dos tempos, propor um caminho de salvação. Não, mas São Paulo ele era diferente. A exortação dele se baseia em agradar a Deus. Ele pretende, sobretudo, agradar a Deus. Ele não quer agradar ninguém. Ele não quer trilhar um caminho de salvação. Ele quer falar de Deus. Porque esse é o homem da palavra. O homem do evangelho, do anúncio. Ele não quer anunciar a salvação pela salvação. Não, ele quer agradar a Deus em tudo. Ele quer falar de Deus. Porque é Deus que convence os corações. Ele continua, né? Bem sabeis que nunca usamos palavras de adulação, nem procedemos movidos por disfarçada ganância. Deus é testemunha disso. E também não procuramos elogios humanos, nem da parte de vós, nem de outros, embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade de apóstolos de Cristo. Aqui precisamos entender para nós, porque é um mistério ao qual Deus nos chama, o mistério de evangelizar, saber como deve ser a nossa evangelização. Nós não falamos para agradar aos homens. Mesmo que estes não se agradem, mesmo que a pessoa que escuta aquilo que nós temos que falar não se agrade com o anúncio. Mesmo que a verdade doa aos ouvidos de quem escuta. Mesmo que seja difícil de engolir, nós não falamos para agradar os homens. Nós podemos ser presos, podemos ser perseguidos, podemos. Mas nós falamos para dar glória a Deus. Falamos para agradar a Deus. Nós não falamos sobre política, nós não falamos sobre natureza, nós não falamos sobre a sociedade no geral. Nós falamos para agradar a Deus. É para isso que nós falamos. Nós não pregamos o Evangelho, não é uma pregação de bem-estar entre os irmãos. Não é isso. Nós não queremos causar um bem social, um bem-estar social, onde todos fiquem bem, se tratem com empatia e respeito. Esta não é a missão do Evangelho. A missão do Evangelho é totalmente diferente. A missão do Evangelho é falar a verdade, corrigir os corações, corrigir o pecado. É agradar a Deus primeiro. Lembremos-nos daquilo que nós escutamos neste último domingo. A porta é estreita. E precisamos engolir algumas verdades que nos são difíceis. A porta é estreita. E quem passará por esta porta? Somente aqueles que abraçarem a verdade, que se aproximarem de Cristo. Aqueles que têm coragem de agradar a Deus, não aos homens. Aqueles que transformam a sua vida para agradar a Deus, não aos homens. Não ficam de adulação, não querem provocar impacto emocional,
Não querem falar por falar, não querem causar empolgação. Tem muita gente que prega, né? Eu já vi muito pregador assim. Se não chorar, quer dizer que a pregação não foi boa. Eu tenho que fazer chorar. Tem muita gente que é assim. Não. A palavra precisa causar em nós a pregação. Nós devemos nos preocupar em levar a Deus. Se nós agradarmos a Deus, se a pessoa vai escutar, se não vai escutar, se a pessoa vai se transformar, se não vai se transformar, não somos nós que fazemos. É Deus quem faz. Mas a nossa missão é falar de Deus. Depois ele fala também, não procuramos elogios humanos. Então, tomar muito cuidado para não parar nos elogios. Muitas vezes, pela boa pregação, pela boa preparação, podemos ser elogiados. Mas isso não faz de nós melhores. Não é isso que faz de nós apóstolos, discípulos. O discipulado vem de aprender do coração de Cristo. Aprender a amar a Deus através do Filho. É se unir ao Filho. É daí que vem o nosso discipulado. Queremos imitar a Deus. Queremos imitar a Deus. Nós não queremos agradar aos homens. Se nos elogiam, não fizemos mais do que a nossa obrigação. E não devemos nos pautar por isso. Depois São Paulo ele termina, né? Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós. E aqui ele termina com este último, a liturgia termina com este último trecho, né, no versículo 7º e 8º, de forma muito impactante, a forma como nós deveríamos pregar o Evangelho, querendo dar a vida por nossos irmãos. Não somente pregar a palavra, mas dar a vida. Como Cristo dá a vida, eu quero dar a vida por aqueles que não conhecem a Deus. Eu quero falar, eu quero dar a minha vida, eu quero arrancar do meu coração para que todos possam ver o coração pulsante de amor por Deus. Assim como muitos santos fizeram. Por amor a Deus, os santos são capazes de fazer qualquer coisa por amor a Deus. Por amor a Deus, os santos são capazes de entregar a própria vida. Por amor a Deus, os santos, aqueles que querem ser santos, são capazes de se esgotar, de se ofertar, para que o Evangelho chegue a toda criatura. Nós não devemos somente pregar, mas devemos nos afeiçoar às pessoas. Como São Paulo ele compara aqui, com uma mãe que acalenta os seus filhinhos, nós devemos nos afeiçoar. É aquela preocupação de uma mãe. Meu filho está se perdendo, eu quero o meu filho, eu quero recuperar o meu filho. Eu quero, como Deus quer o meu bem, como Deus não quer que eu me perca, eu quero ir a todos com este mesmo espírito. Eu não quero que ninguém se perca. Eu quero dar a vida. Não é somente uma pregação, mas é ter compaixão. É ter aquele movimento entranhado. É tirar aquele amor das entranhas. Eu sou apaixonado pelos homens porque eu sou apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado pela humanidade porque eu sou apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado pelos jovens, pelas famílias, porque eu sou apaixonado por Deus. Eu dou a vida porque eu quero dar a vida. Não quero somente dar o Evangelho de Deus, mas eu quero dar a vida. Essa deveria ser a disposição do apóstolo.
dar a vida. Queridos irmãos, vamos pedir esta graça ao nosso Senhor hoje? Às vezes nós nos prendemos muito somente para nós. Às vezes escutamos o Evangelho e não deixamos que isso gere algum fruto. Retemos o fruto, temos medo. Às vezes queremos somente nos satisfazer a partir do Evangelho. Queremos somente nos satisfazer a partir da palavra. Queremos escutar alguma palavra de conforto, de consolo, porque nós não estamos bem. Vamos imitar os discípulos do Senhor, os apóstolos, esses apóstolos. São Paulo, vamos imitá-los, que nos sofrimentos tiveram a coragem, que nos flagelos, nas perseguições tiveram a coragem de se levantar. Eu continuo, eu quero dar a vida por aqueles que Deus ama. Que essa seja a nossa coragem hoje, que esse seja o nosso fervor, dar a vida por aqueles que Deus ama. Começar por aqueles que estão mais próximos de nós. Que a Santíssima Virgem Maria, aquela que se gastou, deu a vida por amor, dando o seu sim tão fecundo, que chegou a nós o fruto do seu sim, o próprio Cristo, o fruto da sua entrega, o próprio Cristo. Que ela possa nos auxiliar, nos ensinar a ter esta coragem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.